Olá, amigos. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Somos gratos a Deus por mais um momento de esperança. Vamos refletir sobre o tema O Último Chamado de Deus. E essa é mais uma lição do Evangelho Eterno. Não se esqueça de compartilhar as mensagens da Palavra de Deus, do Evangelho Eterno, com os seus amigos. O verso bíblico para a leitura está no livro do Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 13, onde Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meus amigos, pelo que já estudamos até aqui, nós descobrimos que o Evangelho Eterno foi dado por Deus para a salvação de toda a humanidade. E no verso que nós lemos, no Apocalipse, Jesus se apresenta como sendo o personagem central do Evangelho Eterno. Ele diz que ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o Alfa e o Ômega. Vejam que Jesus é tudo em todas as coisas. E sabem, meus amigos, pelo fato de Jesus ser o personagem central do Evangelho Eterno e pelo fato de Jesus ser a mais pura essência da salvação, toda pessoa que aceita o Evangelho Eterno, que crê no Evangelho Eterno, automaticamente, naturalmente, a pessoa passa por uma mudança de vida. Foi por esse motivo que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, Paulo escreveu o seguinte: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora nós precisamos entender uma coisa, meus amigos e meus irmãos. Quando Jesus passa a fazer parte da vida de uma pessoa, Jesus não somente concede a salvação à pessoa, mas Jesus também mostra o estilo de vida que a pessoa deve ter a partir do momento em que ele é salvo. Sabem, meus amigos, a maior lição que o Evangelho Eterno nos ensina é que fazer a vontade de Deus passa a ser uma coisa natural da salvação, enquanto que uma vida de desobediência a Deus é o resultado natural da natureza que nós temos, a natureza pecaminosa ou a nossa natureza carnal. A nossa natureza pecaminosa, ela é inimiga de Deus. Então, quando a pessoa aceita o Evangelho Eterno, ele faz as pazes com Deus, porque Jesus é que nos reconcilia com Deus novamente. E é por isso que o grande propósito do Evangelho que Deus deu para toda a humanidade, Deus deu com o propósito do Evangelho preparar um povo para subir ao céu com Jesus, quando ele voltar e vier buscar os seus discípulos. Nós temos ali no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso de 1 a 3, onde Jesus prometeu aos seus discípulos que ele iria na casa do Pai preparar lugar e que ele voltaria. Então ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de 1 a 3, Jesus disse assim: Vou preparar-vos lugar na casa do meu Pai, e voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam sempre comigo. Meus amigos e meus irmãos, eu lamento ter que dizer, mas hoje muitas pessoas que professam o cristianismo não estão se preparando para a volta de Jesus, não estão se preparando para morar no céu. Muitas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia, pela maneira como elas vivem, elas demonstram que não têm nenhum interesse em fazer a vontade de Deus, em mudar de vida,
em viver de acordo com os princípios que estão na palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque no livro do Apocalipse, no capítulo 14, do verso de 1 a 11, ali nós temos as 3 mensagens apresentadas nos últimos dias pela Igreja de Deus. E a pessoa, ou quem não obedecer, quem não aceitar essas mensagens e viver de acordo com a vontade de Deus, estas pessoas não irão para o céu. E nós podemos confirmar isso que eu estou falando quando nós lemos também o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 10, 11 e 12. O apóstolo Paulo nos diz que a pessoa que não atender o chamado de Deus para andar no caminho da verdade, a pessoa que não atender o chamado de Deus para uma transformação da vida, para viver de acordo com os princípios que Deus estabelece na sua palavra, essas pessoas não serão salvas. E nós estamos vivendo nos últimos dias, e de acordo com o Evangelho Eterno, Deus tem pressa, e com urgência nós devemos atender ao último chamado de Deus enquanto ainda a porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça está aberta, Jesus está intercedendo em favor dos pecadores arrependidos, das pessoas que se arrependem, pedem perdão pelos pecados e se entregam a Jesus e mudam de vida, se preparando assim para o céu. E ali na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 10, 11 e 12, o apóstolo Paulo deixa bem claro que as pessoas que não aceitarem o chamado de Deus para uma vida de obediência aos seus mandamentos, o apóstolo Paulo fala que estas pessoas serão deixadas de lado por Deus. E essas pessoas então vão passar a viver da mentira, viver na mentira. Essas pessoas vão viver no erro, na confusão religiosa. E nunca mais vão poder sair dessa situação. É um texto muito forte ali do apóstolo Paulo, mas que chama a nossa atenção. Porque vai chegar o fim de todas as coisas em breve. Deus vai colocar um ponto final no pecado que há nesse mundo. E enquanto isso não acontece, Deus está chamando pessoas para a salvação. Nós vimos no estudo passado que Deus pede para quem está na Babilônia, sair da confusão religiosa. Agora, vocês imaginam o que vai acontecer no mundo quando milhares e milhares de pessoas estiverem vivendo só da mentira, só do engano, da falsidade, do erro? Como será esse mundo? Você já pensou o caos que esse mundo vai chegar pouco antes da volta de Jesus? Mas, apesar de tudo isso, Deus terá um povo esperando a volta do Senhor Jesus. Um povo obediente à sua palavra, aos seus mandamentos. E é hoje que Deus trabalha no meu e no seu coração para estarmos preparados para esse dia tão glorioso que será o dia da volta de Jesus. E com isso, meus amigos, eu termino essa reflexão fazendo a todos um apelo para dedicar mais tempo ao estudo do Evangelho Eterno. E se você já é um estudante assíduo do Evangelho Eterno, parabéns, continue assim. Mas aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho Eterno, ainda não aceitaram o último chamado de Deus, não ouviram ainda o último chamado de Deus, por favor, em oração, em humildade de coração, busque o Senhor. E Jesus diz: aquele que buscar-me de todo o coração, ele encontra a salvação. E agora eu te convido para nós orarmos a Deus. Aí onde você está, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado
que o Senhor nos faz através do Evangelho eterno para nos entregarmos a Jesus e nos prepararmos para a sua breve volta. Jesus virá buscar os seus discípulos conforme ele prometeu, ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de 1 a 3. Nós queremos estar prontos, Senhor, para subir com Jesus. Por favor, tira todo o pecado que há em nosso coração. Limpa-nos, Senhor, através do sangue remidor do Teu Filho que foi derramado lá na cruz por nós. Perdoa todos os nossos pecados. Dá-nos a graça de andarmos na Tua presença, de fazermos sempre a Tua vontade, até que Jesus venha nos buscar. Abençoa os nossos amigos, nossos irmãos. Toma conta, Senhor, da nossa vida, porque ela pertence ao Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.